Imagine que você está caminhando. Só que embaixo dos seus pés não tem chão. Tem céu. Nuvens embaixo. Horizonte em volta. Você, no meio do nada e ao mesmo tempo, no meio de tudo. Isso não é efeito especial. Não é CGI. Não é cena de filme de ficção científica. Isso é um lugar real. E fica aqui do nosso lado, na América do Sul. Aqui no Fora do Atlas, o canal sobre os lugares que o mundo esqueceu de te contar. Todo episódio, a gente mergulha em algum canto do planeta que parece impossível de existir. Spoiler: todos existem. Bora? A Bolívia é um país que vive entre extremos. Tem selva amazônica, tem neve andina, tem um dos desertos mais secos do mundo, e tudo isso no mesmo país, sem litoral nenhum. No sudoeste do país, fica uma região chamada Altiplano. É um planalto enorme, cercado de montanhas por todos os lados, a quase 4.000 metros de altitude. O ar é rarefeito, o frio é bravo, e a paisagem parece que foi pintada por alguém que nunca conheceu moderação. E é exatamente aí, nesse cenário de outro mundo, que fica o Salar de Uyuni. O que todo mundo sabe, e o que quase ninguém sabe, se você já ouviu falar do Salar, provavelmente foi pelas fotos. Aquelas imagens, onde parece que alguém derramou o céu no chão. Onde você não sabe se a pessoa está pisando na terra ou flutuando nas nuvens. É o maior espelho natural do mundo. 10.500 km² de sal. Para você ter uma ideia, é do tamanho do estado do Rio Grande do Norte inteiro. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse lugar carrega uma história de 40.000 anos. Uma lenda indígena de fazer chorar e um segredo que pode mudar o futuro da tecnologia global. Fica comigo. 40.000 anos atrás, onde hoje é sal puro e seco, havia um oceano interior gigantesco. Os cientistas chamam de Lago Minchim. E olha que ironia. A culpada pela transformação foi a própria Terra. Quando os Andes começaram a crescer, e os Andes cresceram muito, eles criaram uma barreira enorme entre o altiplano e o Oceano Pacífico. O lago ficou cercado de montanhas por todos os lados. A água não tinha mais para onde ir. Aí veio o calor, o sol de altitude, séculos de evaporação. E o que sobrou foi isso: uma crosta de sal com até 10 metros de espessura. Tão dura, tão plana, tão imensa que parece que a natureza contratou um pedreiro perfeito. Os Aimaras, povo indígena que habita essa região há milênios, tem uma outra explicação para tudo isso. E é muito mais bonita do que qualquer teoria geológica. Conta a lenda que as montanhas ao redor do Salar eram gigantes. Tunupa era uma delas, e se casou com Cusco. Só que Cusco foi embora com outra montanha, chamada Cucina. De coração partido, Tunupa começou a chorar enquanto amamentava o filho. As lágrimas se misturaram ao leite materno e juntos formaram o Salar. Por isso, até hoje, os Aimaras acreditam que o lugar deveria se chamar Salar de Tunupa, não de Uyuni. Difícil não dar razão a eles, né? Durante a estação chuvosa de novembro a abril, o salar recebe uma camada fina de água. Não muito, às vezes centímetros, mas o suficiente para fazer algo impossível de explicar com palavras. A superfície vira um espelho perfeito. Porque ela é plana demais. Porque o sal reflete a luz de um jeito que o asfalto, a terra, o concreto jamais conseguem. E você literalmente não sabe onde termina o chão e começa o céu. Em 1969, os astronautas da Apollo 11 estavam se aproximando da Lua quando avistaram um ponto brilhante na Terra. Acharam que era uma geleira. Registraram como referência de navegação. Era o Salar de Uyuni, visível do espaço, a olho nu. Perto da cidade de Uyuni, antes de chegar no Salar, tem algo que ninguém espera encontrar: um cemitério de trens. Dezenas de locomotivas e vagões enferrujados, laranjados pelo tempo, largados no meio do deserto. Sem cercas, sem museu, sem placa explicando nada. Em 1899,
a Bolívia construiu uma ferrovia que ligava Uyuni ao Chile, para exportar a prata das minas da região. Era o futuro. Era o progresso. Décadas depois, as minas esgotaram. A rota perdeu o sentido. Os trens foram simplesmente abandonados. E ficaram lá, oxidando sob o sol do altiplano, se tornando uma das atrações mais estranhas do continente. Hoje, turistas sobem nos vagões para tirar foto. Os trens viraram ruína artística por acidente. Tá bom. Tudo isso já seria suficiente para colocar o Salar de Uyuni em qualquer lista de lugares absurdos do planeta. Mas espera. Embaixo daquele chão de sal, embaixo do espelho que reflete o céu, escondido na salmoura que fica entre a crosta, tem uma das maiores reservas de lítio do mundo. Lítio. O mineral que está dentro do celular que você está usando agora. Da bateria do carro elétrico. Do computador. Do futuro. A Bolívia tem estimados 23 milhões de toneladas de lítio identificadas. Boa parte delas, aqui. No Salar de Uyuni. Isso significa que embaixo do lugar mais bonito da América do Sul, existe uma das maiores disputas econômicas e geopolíticas do século XXI. Países e empresas do mundo inteiro de olho nessa crosta de sal. Porque quem controlar o lítio vai controlar a transição energética global. E enquanto isso, as pessoas continuam tirando foto para o Instagram, achando que é só bonito. O Salar de Uyuni foi um oceano. Virou deserto. Virou espelho. Virou cenário de Star Wars, isso mesmo. O episódio 8 foi filmado aqui. Virou símbolo de perda para um povo indígena. Virou referência de navegação para astronautas. Virou cemitério de progresso. E agora pode virar o epicentro de uma nova corrida do ouro. Tudo isso no mesmo lugar. Existe uma ideia de que lugares lindos são simples, que são só cenário. Pano de fundo para foto. O Salar de Uyuni prova que cada pedaço do planeta carrega camadas. Tempo, conflito, mito, ciência, saudade. Fora do Atlas não significa longe. Significa fundo demais para caber num mapa comum. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre o Salar de Uyuni do que 99% das pessoas que tiraram foto lá. Se esse vídeo te fez querer entender o mundo de um jeito diferente, me ajuda. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual lugar você quer que a gente explore no próximo episódio. Tem um lago na Etiópia que ferve e muda de cor. Tem uma floresta na Irlanda que some debaixo d'água todo ano. Tem uma cidade inteira que foi construída em cima de um vulcão ativo. A gente vai em todos. Até o próximo. Nós vemos lá.